O título da nossa meditação nesta manhã, Confiança no Senhor. Estaremos dando referência ao Salmo 118. O salmista louva a Deus por ter livrado de muitos inimigos. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Aqui encontramos o salmista louvando a Deus por tantas circunstâncias que ele passou e que agora mereciam o reconhecimento da parte dele para com os grandes livramentos que o Senhor tinha lhe proporcionado. E ele invocava o nome do Senhor. Ele falava palavras que davam adoração, honra ao Senhor. E esse é um reconhecimento que nós também precisamos praticar. A confiança que devemos ter em Deus e nos seus livramentos. Muitas das vezes estamos depositando a nossa confiança, a nossa esperança no homem, em organizações humanas, como, por exemplo, uma amizade que você pode ter com uma pessoa influente, uma pessoa que tenha muitos recursos econômicos, promessas que você ouve de pessoas, mas a maior confiança, a melhor confiança é confiar no Senhor. Nós não podemos confiar inteiramente nas coisas que são vistas. As coisas que são vistas são coisas humanas, coisas passageiras. Temos que confiar no Deus do invisível, no Deus que nós não vemos, mas podemos sentir no nosso coração através do Espírito Santo e ver a sua revelação da sua pessoa através das Sagradas Escrituras. E isso é muito importante. Nós vemos pessoas que foram colocadas por Deus com grande importância
na vida do povo de Israel, que foram os profetas. E podemos citar o exemplo do profeta Eliseu, um homem extremamente usado por Deus. Na sua época, ele tinha um jovem que o servia, chamado Geazi. E Eliseu era cheio da presença do Senhor. Israel sempre teve conflito com vários povos circunvizinhos, várias nações circunvizinhas. E numa determinada ocasião, Eliseu, que era um homem de Deus, ele conhecia os conselhos do rei da Síria. E certa ocasião, o rei da Síria convocou o seu exército e acampou ao redor da casa de Eliseu. E a palavra de Deus nos diz que quando Geazi, que só tinha uma percepção pelas coisas que seus olhos poderiam contemplar, quando viu aquele exército inimigo, ele ficou apavorado. Segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 6, verso 12, fala sobre este episódio. E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai ver onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E o profeta disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. São experiências que a Bíblia deixa registradas para a nossa confiança no Senhor. Nosso exército não é humano, nossas forças não são humanas, mas temos que confiar inteiramente no Senhor. Normalmente, quando algumas pessoas passam por uma dificuldade maior, um conflito no lar, a perda de um ente querido, um revés no trabalho, na vida financeira, isso traz um abatimento. E normalmente as pessoas procuram alguém para pedir ajuda, conselhos.
e assim buscam alternativas humanas. Mas devemos entender e que a coisa mais simples que podemos fazer é buscar a Deus. Quando buscamos a Deus em oração, abrimos o nosso coração para Deus, Senhor, me socorre. O salmista dizia, olho para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor se agrada quando podemos mover toda a nossa esperança, a nossa confiança para com Ele. Não que seja errado conversarmos com alguém de nossa confiança, de nossa intimidade, mas devemos sim depositar toda a nossa confiança em Deus. Por isso, não precisamos ficar tão ansiosos por coisas temporais, como o Senhor disse no Sermão do Monte. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em outra parte da palavra de Deus, a orientação é que devemos depositar toda ansiedade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você confia no Senhor Jesus Cristo? Você só tem a confiança apenas nele? Você confia em sua salvação? Você tem certeza dessa salvação? Então por que está aflito? Por que está tão preocupado? Como já disse, não devemos estar ansiosos de coisa alguma antes que essas coisas sejam conhecidas diante de Deus, pelas orações e pelas súplicas. A palavra de Deus no profeta Jeremias, capítulo 17, versos 7 e 8 diz: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. A confiança em Deus. Se você não pode confiar em Deus naquilo que são coisas temporais, humanas, terrenas, como ousaria confiar em Deus nas coisas espirituais? O que são mais importantes, as coisas humanas, temporais deste mundo, ou as coisas celestiais, as coisas espirituais? Como pode confiar no Senhor para a redenção de sua alma e não se apoiar nele quando você precisa de dádivas menores, de circunstâncias
que muitas das vezes são propícias neste mundo. O maior tesouro é confiar nas coisas espirituais e descansar nessa confiança. Deus é suficiente para as suas necessidades. Toda a sua suficiência, ela deve preencher todos os seus desejos do seu coração. Por isso o salmista dizia no Salmo 37:4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do vosso coração. O seu coração como está? Está fortalecido nesta confiança em Deus ou está fraco? Como você tem se encontrado? Não busque outro fundamento a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muitos querem deixar de lado esses fundamentos, algo que é provado, algo que é satisfatório, notório, comprovado, e buscam outros fundamentos, outras fundações, querendo que toda a sua esperança esteja em outra parte a não ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus Cristo é aquele fundamento, aquela pedra angular de esquina que pode suportar todo o peso das nossas preocupações. Não podemos misturar as coisas espirituais com as coisas do homem, da carne. Não podemos misturar vinho com água. Vai ficar uma mistura inadequada. Não podemos misturar as coisas espirituais com as coisas carnais. Não dá para misturar. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: o que é carne, o que é espírito, importa nascer de novo. Qualquer adulteração vai dar um resultado desastroso, vai dar impureza nesta confiança que podemos ter no Senhor. Uma confiança às vezes supersticiosa, porque não é uma confiança inteiramente de coração. Portanto, analise como está a sua confiança. Melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Podemos citar o caso do profeta Jonas, quando viu o arrependimento dos ninivitas. Ele ficou num local alto da cidade e ali cresceu uma aboboreira e ele ficou ali descansando por causa do sol causticante. Mas o Senhor mandou um verme, aquele verme fez secar aquela aboboreira e ele ficou muito aborrecido. Isso nos mostra uma lição em que Jonas confiava mais na sombra da aboboreira do que na pessoa de Deus. E muitas das vezes pode estar crescendo aboboreiras nas nossas vidas que nos fazem descansar em promessas humanas, em situações humanas,
mas isso é um engano. Nós temos que confiar em Deus. Não podemos construir essa confiança em fundações de areia, mas devemos construir as nossas fundações na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor disse isso muito bem no Sermão do Monte, capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Infelizmente, nós temos visto isso acontecer de uma maneira literal, com todas essas catástrofes de chuva que nos mostram os noticiários. A água penetrando na terra e fazendo com que alicerces de casas sejam caídos, desmoronados, e muitas das vezes pessoas são soterradas. Infelizmente, vemos essas cenas. Isso é uma figura das coisas também espirituais. Temos que ter a confiança na rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande fundamento das nossas vidas. Assim não vamos confiar em coisas humanas, no homem, em organizações, mas devemos confiar no Senhor. Que Deus te abençoe e que a sua confiança esteja totalmente no Senhor. Amém.